Vamos agora abordar o último tipo de transformação termodinâmica, das mais peculiares que ficámos de estudar. E a esta transformação damos o nome de transformação adiabática. Ao contrário das outras transformações isométricas, isotérmicas e isobáricas, o nome desta transformação não nos diz diretamente qual é que é a sua peculiaridade. No entanto, uma transformação adiabática não é mais do que uma transformação num sistema isolado, ou seja, uma transformação em que o calor trocado é nulo, ou seja, temos ΔQ igual a zero. Enquanto nas outras transformações tínhamos sempre uma das variáveis termodinâmicas constantes, isto é, isométrica tínhamos volume constante, isocórica é isométrica, isobárica tínhamos pressão constante e isotérmica tínhamos temperatura constante. Neste vídeo não temos nenhuma variável termodinâmica, nenhuma das três variáveis neste vídeo, nenhuma das três variáveis termodinâmicas é constante. Portanto, é mais complicado representar o processo num diagrama PV, mas também é possível. E vamos ver agora como é que o podemos fazer. Para isso, pegamos na primeira lei da termodinâmica, que nos diz que zero igual a du mais ΔW. Porquê zero? Porque o calor trocado é nulo. Utilizando as expressões que temos aqui para uma transformação reversível e para uma transformação de gás ideal, temos então que zero é igual a NCV dt mais PDV. E isto é equivalente a dizer que zero é igual a CVN dt mais RT sobre V dV. Porquê? Porque estamos num gás ideal em que a pressão vezes o volume é igual a nRT. E substituir aqui a pressão. Como aparece aqui um nRT, posso cortar este n com este e assim ficamos com esta expressão que, simplificando, é equivalente a zero igual a CV dt sobre t mais R dV sobre V, em que dividi tudo pela temperatura. Podemos integrar a equação dos dois lados e isto implica que ficamos com uma constante igual a CV logaritmo de t mais R logaritmo de V. A constante é uma constante de integração. Podemos manipular algebricamente agora a nossa expressão. Podemos usar as propriedades do logaritmo e passar o CV e o R como expoentes para dentro das variáveis. Portanto, temos constante igual a logaritmo de t levantado a CV mais logaritmo de V levantado a R. E podemos ainda utilizar a propriedade da soma de logaritmos, que é igual ao logaritmo do produto. Portanto, temos logaritmo de t, CV, VR. E isto, podemos tirar a exponencial e portanto ficamos com a exponencial de uma constante, que é outra constante, a que vamos chamar constante de linha, é igual a t, CV, volume levantado a R. Tiramos simplesmente o logaritmo deste lado. Interessa-nos agora termos uma equação que relacione a pressão com o volume para podermos representar o processo num diagrama PV. Para isso vamos à lei dos gases ideais e escrevemos a temperatura como PV sobre NR. Continuando, temos então que a constante linha vai ser igual a P levantado a CV, V levantado a CV. Estou simplesmente a substituir aqui na temperatura PV sobre NR. Portanto, este V levantado a CV, produto com V levantado a R, é VCV mais R. Depois, temos que dividir por NR levantado a CV. NR é uma constante. O número de moles do gás está fixo. O nosso sistema é um sistema isolado, não há trocas de calor. Portanto, também não há trocas de matéria. R é a constante dos gases ideais. Portanto, isto é equivalente a dizer que temos uma constante, agora, constante linha-linha, para distinguir, é igual a PCV volume CV mais R. E agora invertemos a relação, fazemos constante linha-linha 1 sobre CV, levantamos a 1 sobre CV, é como se estivéssemos tirar a raiz. Isto basicamente do outro lado corresponde a ficarmos com PCV sobre CV, que é 1, volume CV mais R sobre CV. Isto aqui é constante porque o CV também é constante, assumimos que sempre que o CV não varia com a temperatura. CV mais R vimos que era igual à capacidade térmica a pressão constante, no caso de um gás ideal, e chamando a CP sobre CV, que é o que temos aqui no expoente do volume, o gama, temos então que é sempre maior que 1, porque o CP é CV mais R e o R é positivo. Temos então que PV levantado a gama é igual a constante.
A título informativo, para o ar, por exemplo, temos que γ é igual a 7 meios de R sobre 5 meios de R, porque o ar é um gás diatómico, como vimos, o CV é 5 meios de R nesse caso, portanto, o CP é, somarmos R, ficamos com 7 meios, isto é 7 quintos, que é igual a 1,4. Na verdade, costumamos dizer que o γ é aproximadamente igual a 1,4, porque o ar é aproximadamente um gás diatómico. Podemos então desenhar o diagrama PV de uma transformação adiabática reversível como uma curva que é semelhante a uma isotérmica. Tenho aqui o diagrama PV, tenho aqui uma isotérmica, P é proporcional a 1 sobre V. Depois tenho aqui uma adiabática, em que PV levantado a γ é igual a constante. Nós assim deste pequeno esboço vemos rapidamente que, aqui temos a isotérmica, que a adiabática cruza várias isotérmicas. Vamos desenhar aqui por baixo outras curvas isotérmicas, o que nos mostra que a temperatura numa equação adiabática não vai ser constante, apesar de termos que o calor trocado é igual a zero. Não façam confusão por termos uma transformação que o calor trocado é nulo e que a temperatura não é constante. É bastante importante distinguir estes dois pontos. Vamos agora desenhar um diagrama PV mais claro, em que temos um processo que vai de A para B, que é um processo isotérmico, PV igual a constante, vai do volume VA para o volume VB, em que o VB é maior que o VA. E agora vamos desenhar a transformação adiabática entre o volume VA e o volume VB. E a transformação adiabática entre o volume VA e o volume VB é simplesmente que a pressão é proporcional a 1 sobre o volume levantado a γ. O γ é maior que 1, portanto, a transformação vai ser assim. O volume vai diminuir mais rápido do que numa isotérmica, porque vai com um expoente que é maior que 1. Assim, temos aqui a nossa adiabática. Temos aqui, chamamos a este ponto aqui o estado C, com pressão PC, cujo volume é o mesmo, VB igual a VC. Queremos agora calcular o calor, a variação de energia interna e o trabalho para esta transformação. O calor é direto, o calor é igual a zero, porque não temos calor trocado, é mesmo esta a definição de uma transformação adiabática. A variação de energia interna para um gás ideal é simplesmente o integral do dU entre a temperatura final e a temperatura inicial, que é igual a NCV TC menos TA. Pela primeira lei da termodinâmica, temos que ΔQ é igual a zero, que é igual a ΔU mais ΔW. Portanto, o trabalho é simétrico da variação de energia interna, portanto, temos já aqui uma expressão para o trabalho. Por outro lado, também podemos calcular o trabalho pela expressão do trabalho reversível, em que o trabalho é igual ao integral entre o volume inicial e o volume final de PdV. Ora, podemos substituir a relação que PV levantado a γ é constante e podemos dizer que PV levantado a γ, como é constante, é igual a PA VA levantado a γ, é igual à quantidade de PV levantado a γ calculada aqui no estado A. Assim, temos que o trabalho é igual ao integral entre VA e VB de PA VA levantado a γ dV sobre V levantado a γ. Esta quantidade é constante e sai para fora do integral e ficamos apenas com o integral de 1 sobre V levantado a γ, que é o integral de V levantado a menos γ, que é simplesmente V levantado a menos γ mais 1 a dividir por menos γ mais 1. Posso apagar aqui isto, que não tem grande utilidade, e continuamos as contas. Isto, como está integrado entre VA e VB, é calculado entre VA e VB. Portanto, obtemos que PA VA levantado a γ a dividir por 1 menos γ, VB levantado a 1 menos γ, menos VA levantado a 1 menos γ, simplesmente substituindo aqui. Deste gráfico podemos também concluir que a temperatura de um gás numa transformação adiabática, a temperatura final, para não dar para o mesmo volume VB, é menor que a temperatura final de um gás ideal sujeito a uma transformação exotérmica com o mesmo volume de estado final. O ponto inicial é o mesmo, que é o estado PA-VA. Do gráfico temos que PB é maior que PC e, portanto, da lei de gases ideais temos que PV igual a nRT, portanto, PB maior que PC implica que TB é maior que TC. Mas TB é igual a TA porque é uma transformação isotérmica, em que a temperatura não muda. Portanto, temos que a variação de temperatura, que é igual à temperatura final menos a temperatura inicial, é menor que zero e, portanto, a temperatura diminui numa expansão adiabática. Acabamos aqui
os vídeos sobre transformações termodinâmicas peculiares. Continuamos no próximo vídeo com os postulados de Kelvin e de Clausius que nos vão lançar a entropia. Até à próxima.